Olá, boa tarde, paz e bem. Eu começo agradecendo pelo convite, agradecendo pela presença, pela atenção de todos. O que eu vou fazer nos próximos 20 a 30 minutos é um resumo dos principais aspectos clínicos relacionados à varíola símica, também conhecida como varíola do macaco ou monkeypox. Vocês devem observar que eu coloquei aí no canto superior do vídeo um sinal de alerta. Esse sinal está colocado aí de propósito, para eu e nós todos não nos esquecermos de que nós estamos diante de um agravo que, embora tenha sido descrito já há mais de 50 anos, nós não temos muita experiência clínica com eles. Então é bom isso ficar em mente e a gente saber o seguinte, quer dizer, aquilo que nesse momento é considerado verdadeiro, daqui a algum tempo pode não sê-lo, tá? Na medida em que se for ganhando conhecimento, que se for aperfeiçoando essas informações. Tem um outro dado também que eu preciso colocar desde o início, que se refere à denominação, ao nome. Como todos sabem, né, as palavras têm poder. Então, o nome varíola símica ou varíola, principalmente varíola do macaco, não é um nome muito feliz, por duas razões principais. A primeira é porque ele evoca todo aquele estigma, todo aquele preconceito que existia em relação à varíola. As gerações mais jovens não tiveram contato com isso, mas eu também não tive. Na minha geração, já quando eu me formei, durante o meu período de formação, já não havia mais varíola, mas eu tive professores que tiveram contato com a doença no Hospital Emílio Ribas nas décadas de 60 e 70 do século passado. E também de leituras, né? Assim, a varíola é uma doença muito estigmatizante, porque por várias razões, mas principalmente porque pode comprometer o rosto e produzir lesões que desfiguram o indivíduo. Então, a varíola tinha essa conotação estigmatizante e negativa. E por outro lado, o do macaco, né? Como se a espécie símica, os símios, tivessem alguma responsabilidade pela ocorrência, pela transmissão da doença. Não tem. Não são o hospedeiro primário do vírus, que são, na verdade, pequenos roedores nativos da África. Importante colocar isso, para vocês tomarem como exemplo a situação da Covid, em que a Organização Mundial de Saúde se apressou em tentar encontrar um nome neutro, que foi o nome Covid-19, para tentar afastar esse estigma de, vocês já devem ter ouvido falar também, de quando se associa um agravo com uma nacionalidade, né? Todos já devem ter ouvido falar de gripe espanhola, que na verdade não é espanhola, começou nos Estados Unidos, gripe asiática, gripe mexicana, ou então gripe suína ou gripe aviária. Esses nomes não são bons, eles acabam indiretamente, é verdade, mas suscitando a possibilidade de reações negativas direcionadas ou contra grupos étnicos ou contra espécies animais. Então, assim, o nome varíola do macaco não é bom, mas é o que tem para hoje, não foi designada nenhuma outra denominação, e não será surpresa se um novo nome vier substituir esse nome atual. Acho que a preocupação com esse caráter estigmatizante tem que estar em mente, e a preocupação, assim, a consciência de que estamos tendo contato com a síndrome agora e que as informações podem mudar, precisam ficar em mente. Essa é uma fotomicrografia do vírus da varíola símica. Ele pertence à família Poxviridae. Essa família é um
grupo de vírus grande com material genético de DNA, e ela engloba outros agentes, o vírus da varíola clássica, o vírus da varíola suína, acabei de falar, o molusco contagioso, entre alguns outros poxvírus. Ele não é relacionado com o vírus varicela zoster, que pertence à família herpes viridae, que causa a varicela ou catapora, e o herpes zoster. É um diagnóstico diferencial importante, são doenças que têm a clínica semelhante, que têm nomes parecidos, né, varíola, varicela, mas os vírus são diferentes. A primeira descrição da síndrome, como a Ana Paula já assinalou, ela data de 1958, num laboratório de primatologia na Dinamarca. Teve 2 surtos nesse ano, a doença foi descrita. A descrição da doença em humanos data da década de 70. A partir desse período, vários casos isolados ou pequenos surtos foram descritos, principalmente na África, mas não somente, teve surto nas Américas e na Ásia também, nos Estados Unidos. E essas descrições ajudaram a entender como que é a síndrome, a compor, a entender o quadro clínico, a transmissão, a imunologia. Já se, por exemplo, existe um alicerce, existe uma base de conhecimento sobre a varíola símica, a gente já conhece antivirais que têm ação direta, a gente já dispõe de vacinas que protegem contra a infecção. E aquilo que eu já falei, acho que vale a pena repetir, os símios, eles não são a espécie primária desse vírus e eles não são responsáveis pela ocorrência de doença e nem pela transmissão. Eles acabaram sendo relacionados com a síndrome porque ela foi descrita primariamente em macacos, mas ao que parece a espécie hospedeira primária desse vírus são pequenos roedores africanos. Nesse slide a gente está vendo a distribuição de casos confirmados de Covid-19 no Brasil até agora, o final do mês de setembro de 2022, segundo gênero e segundo faixa etária. Então se percebe que é um gráfico de barras empilhadas com 2 componentes, um para a esquerda, que é azul, e outro para a direita, que é laranja. As barras azuis representam o número de casos no gênero masculino e as barras laranja no gênero feminino. Então, de bater o olho aqui, dá para perceber com facilidade que existe uma predominância de casos no gênero masculino nas faixas etárias de 18 a 50 anos. O número de casos em mulheres é bem menor e nas faixas etárias de crianças e adolescentes também é muito menor do que aquele que se observa em adulto. Isso nos dá uma pista sobre o modo de transmissão. Assim, eu tive cuidado, né? Aqui eu preciso voltar lá no primeiro slide no meu sinal de alerta. Eu tive o cuidado de recortar esse segmento de texto aí, que é no documento que o CVE publicou aqui para o Estado de São Paulo e que trata da transmissão. Resumidamente, assim, grosso modo, a gente pode considerar que o vírus da varíola símica se transmite de 2 formas, por contato e por via respiratória, por gotículas. Só que existe um pouco de contextualização aí, que eu vou tentar assinalar bem. Então a gente pode ter transmissão entre animais, contato com animal infectado, o humano tendo contato com o animal. Contato com o quê? Contato direto, né? Contaminou diretamente a pele, ou indireto, através de objetos contaminados que fazem a mediação desse contato. Então contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões de pele, tanto
o fluido das lesões quanto as crostas das lesões, quando são lesões mais secas, ou membranas mucosas de animais, né? Não são só os símios, mas de várias espécies animais infectadas. Então, é aquela transmissão que sai do animal para o humano. E entre humanos, ocorre principalmente por contato próximo, íntimo, com as lesões de pele de pessoas infectadas. E aqui ele cita exemplos, né? Abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. Então, ao que parece, no surto que a gente está tendo agora, o contato direto com as lesões a partir de uma outra pessoa infectada parece ser o modo de transmissão predominante neste surto atual. Isso não descarta, né? Logo abaixo aqui eles assinalam também a possibilidade da transmissão do vírus por gotículas, especialmente em ambientes de assistência à saúde ou dentro da moradia do indivíduo doente. Então, havendo possibilidade de transmissão também por via respiratória, mas ao que parece, né, se a gente for considerar o slide anterior, parece que a forma de transmissão predominantemente é entre adultos do sexo masculino, principalmente entre homens que fazem sexo com homens. Que é o que eu coloquei aqui. Mas existem outras informações importantes, né? Existe a possibilidade de transmissão através de objetos, né, uma transmissão indireta por fomites. Eu já disse e vou repetir, existe a possibilidade de transmissão por aerossóis também. Existe relato de transmissão vertical, né, da criança nascer no momento em que a mãe está doente, está no período de estado da doença, e isso provocar perda, formas muito graves de doença no recém-nascido, né, de varíola do macaco. Também isso é possível, né? E uma outra pergunta importante sobre transmissão é assim, quanto dura o período, deixa eu tirar isso daqui, o período de transmissibilidade. E aí a gente empresta alguns conceitos da varicela e da varíola clássica, que estabelecem o seguinte, né? Que o período de transmissibilidade se estende até a queda, até o desaparecimento da última lesão crostosa. O Leandro, que me precedeu, mostrou um estudo super interessante, né, onde os pesquisadores foram coletando o material das lesões na medida que elas evoluíam e iam tentando fazer o isolamento viral. Então, no começo era sempre positivo, às vezes negativava, às vezes na outra positivava. Então, do ponto de vista epidemiológico, naquilo que diz respeito a você orientar o paciente, então nós vamos emprestar o conceito que a gente tem para varicela e para varíola, até a queda da última lesão crostosa. Vamos para o próximo. Aqui só para falar da transmissão para profissionais de saúde. É um gráfico cheio de cor, cheio de palavras, mas eu queria que vocês olhassem aqui, ó. A probabilidade do impacto, e aqui ele faz um resumo, ele chama de risco geral. E estabelece alguns grupos, tá? Então, pessoas com múltiplos parceiros sexuais, população geral, e aqui dois subgrupos específicos da população geral, os profissionais de saúde e os trabalhadores de laboratório. Tá? Então, aqui, para pessoas com múltiplos parceiros sexuais, para trabalhador do sexo, ele estabelece um risco moderado. Para a população geral ampliada, com base no que se viu até agora, o risco é baixo. Para profissionais de saúde, ele estabelece duas categorias importantes, tá? Aquele com uso apropriado de EPI, que o risco é igual da população geral, e aqueles profissionais de saúde sem uso de EPI, que ele classifica como risco moderado. Lembrando que o profissional de saúde, né, pode se infectar das duas formas, ou por contato direto com a lesão,
ou por via respiratória pela proximidade com o doente. E os trabalhadores de laboratório, que são um grupo específico. O Leandro, que me precedeu, enfatizou apropriadamente a importância de usar a EPI em todas as etapas da coleta de material para o diagnóstico laboratorial e cuidado na hora de descartar os resquícios, né? O lençol de papel, aqueles materiais que, se não forem manipulados adequadamente, podem, por exemplo, gerar aerosol e levar à contaminação por via respiratória. Lá no laboratório esse cuidado tem que ser tomado também. E trabalhador de laboratório clínico, de laboratório de virologia, sem uso de EPI, o risco de contaminação pelo vírus é alto. A cronologia da doença, o período de incubação médio é de 6 a 13 dias, com extremos de 5 dias, para aqueles períodos de incubação bem curto, até 3 semanas. E o período de estado, que é o período em que os sinais e sintomas estão presentes, de 14 a 28 dias, de 2 a 4 semanas. Quadro clínico. Então, o quadro clínico ele pode ser composto de 3 eixos principais. Tá? Os sinais e sintomas que a gente chama de prodrômicos, o exantema e as complicações. Eu, quando fui preparar essa apresentação, eu fui usar os livros, textos de infectologia clássicos, né? Principalmente um que chama Mandel. E o que consta nesses manuais é aquilo que se aprendeu com os casos esporádicos em crianças na África. Esses textos não foram redigidos com a experiência do surto atual. Isso é o que já se conhecia antes. E a descrição é válida, não estou dizendo que não é válida, mas ela é um pouco diferente e eu vou tentar estabelecer, definir bem esses contrastes entre a síndrome da forma como ela foi descrita originariamente e o que a gente está vendo atualmente. Então, começando pelos sinais e sintomas prodrômicos, que são aqueles sinais inespecíficos de infecção que você encontra em qualquer quadro infeccioso agudo, bacteriano, viral, independente da etiologia. Tá? Então, febre é uma constante, cefaleia, dores musculares e nas costas. Né? Então, assim, até aí, qualquer arbovirose aguda, por exemplo, pode produzir essas manifestações. Tá? Infartamento ganglionar, cadeias ganglionares cervicais, né? Que é o que a gente pode ver, por exemplo, na mononucleose infecciosa, calafrios, e os manuais eles dão bastante destaque para um quadro de exaustão. É uma prostração muito intensa. Eles descrevem que, principalmente na faixa etária pediátrica, que as crianças ficam prostradas no leito com muito pouca atividade motora espontânea. E destacam a ocorrência de sintomas respiratórios, né? Dor de garganta, congestão nasal e tosse. Esses sintomas respiratórios também são descritos, também podem estar presentes. Então esse é o componente prodrômico. Depois vem o exantema. O exantema, de novo, os manuais clássicos de infectologia, eles descrevem assim: ele pode começar com um enantema, com uma erupção comprometendo a mucosa oral, por um período de, em média, de 24 horas. Após o enantema vem uma fase de máculas, que as lesões não são vesiculares, não são pústulas, não são lesões crostosas, são manchas, máculas, pequenas, é um exantema macular, e essa etapa dura também cerca de 48 horas. E é sucedida pelo aparecimento de vesículas. Nos livros vem lá como centrífugo, né, como se as lesões começassem pela face. No meu próximo slide eu vou ilustrar isso melhor, mas nem todo o quadro de varíola do macaco que a gente está vendo atualmente, as lesões se iniciam pela face. Nem todo, pode se iniciar,
Mas muitos casos as lesões primárias estão na porta de entrada no local de contato, ou nas extremidades de membros superiores ou em área genital também. Tá? Em criança, naqueles casos esporádicos, antigos, a descrição é de que é um exantema centrífugo, mas pode não ser. Tá? É descrito também o comprometimento da região palmo-plantar e as regiões mais comprometidas são face, membros superiores e membros inferiores. Isso a gente está vendo nas descrições de caso do surto atual. Depois da fase de mácula vem a fase de pápula, que também dura umas 48 horas. A pápula evolui para vesícula, mais 48 horas de duração, e vesícula evolui para pústula, que costuma ter um diâmetro médio de 5 milímetros, de meio centímetro. São circulares, são firmes, são sobrelevadas, e a fase de pústula pode perdurar por até uma semana, por até 7 dias. E evolui para crosta, que por sua vez leva de 7 a 14 dias para se resolver. Diferente da varicela, onde se observa uma heterogeneidade nas lesões, você encontra lesões em diferentes etapas de evolução, na varíola símica existe uma certa uniformidade. A maioria das lesões se encontra na mesma etapa de evolução. Então, o que eu acabei de citar, esse é um slide da Organização Mundial de Saúde de varíola símica, onde se nota predomínio das lesões na face, e isso está correlacionado com essa disseminação centrífuga, né, do centro para as extremidades. Isso é uma possibilidade, isso se observava bastante nesses casos descritos antes do surto atual. Aqui ilustrando as diferentes fases de evolução, então começando com uma vesícula, uma pústula pequena, e depois a pústula com umbelicação central. Essa é uma outra marca clínica importante. A gente vê aqui no canto superior direito e no campo inferior esquerdo. Depois, na linha de baixo, a foto do meio, já lesões crostosas, né, na região aí do cavanhaque, várias lesões já em fase de crosta, e por fim a lesão resolvida, né? É aquilo que eu me referi como a última crosta que caiu, que se resolveu. Então a lesão já cicatrizada. A partir do momento que todas as lesões estiverem nesse estágio, nós consideramos que o doente não é mais infectante, ele não funciona mais como fonte de infecção para terceiros. Aqui mais 3 aspectos, né? Na primeira foto da esquerda, um exantema em pessoas de pele mais escura, não faz muita diferença, o aspecto é muito semelhante. No comprometimento palmo-plantar, né, é importante a diferenciação da erupção da sífilis secundária. Às vezes é difícil, né? Uma lesão dessa, por exemplo, suscita dúvida para o clínico. E na foto da direita a gente vê a lesão clássica, né? A pústula mesmo, circular, mais ou menos 5 milímetros de diâmetro, conteúdo purulento, firme, lesão que levanta em extremidades, a localização é importante. Aqui só para ilustrar, né, um pouco de comprometimento, é o mesmo paciente em diferentes dias de evolução. Então na foto do canto superior esquerdo a gente vê lesões na barba, primeiro já ulceradas, depois crosta, a lesão ali no canto superior direito, uma lesão sobre a sobrancelha, também já ulcerada, e as lesões genitais aí no corpo do pênis, tá? Também lesões ulceradas. Aqui eu preciso fazer um parênteses muito importante a respeito do diagnóstico diferencial com outras infecções sexualmente transmissíveis ulceradas. Então, herpes genital, donovanose, cancro mole, todas essas entram no diagnóstico diferencial da varíola símica, se
houver pouca lesão e se essas lesões predominarem na área genital. A diferenciação pode ser complicada nesses casos. Mais lesões aí pustulares em face, né, na foto A, B. Na foto C, comprometimento da comissura labial. Na foto D, comprometimento da língua. Na foto E, embaixo da língua. Nas fotos F, G e H, nas amígdalas palatinas. E na área genital, né, várias lesões perianais, reto sigmoide, em torno do ânus. As lesões genitais, o comprometimento genital, tem sido uma constante no surto atual nessas populações de homens que fazem sexo com. Aqui a varicela, né, que é o principal diagnóstico diferencial do ponto de vista clínico. A diferenciação pode ser complicada. Do ponto de vista epidemiológico, a diferenciação é um tanto mais fácil, né? A varicela é uma doença de ocorrência preferencial nas faixas etárias pediátricas, que é o que a gente não está vendo na varíola símica. As lesões da varicela, como eu falei anteriormente, elas têm uma certa heterogeneidade, é possível encontrar lesões em todas as etapas de evolução. Costuma ser um exantema pruriginoso, também tem pródromos, tem febre, tem outros sintomas, mas não é tão difícil assim de se diferenciar. O herpes zoster também é fácil de ser diferenciado pelo seu caráter localizado e pela aglomeração e pela distribuição muito particular, né, acompanhando sempre a área de inervação de algum nervo espinhal ou craniano. O sarampo também entra no diagnóstico diferencial, embora no sarampo não costumem aparecer lesões vesiculares nem pustulosas. O exantema do sarampo costuma ser um exantema maculopapular e que vem acompanhado de algumas características que dão as pistas para os pediatras levantarem essa hipótese, né, que são a coriza, a conjuntivite, as lesões de Koplik na mucosa oral direcionam mais, e a faixa etária também. A gente está vivendo, né, um período de risco de reintrodução do vírus do sarampo no Brasil por diminuição por cobertura vacinal deficiente, então o diagnóstico do sarampo precisa entrar no diagnóstico diferencial, mas lembrando, sarampo não costuma produzir lesões vesiculares nem pustulosas. As arboviroses também não costumam produzir lesões pustulares nem vesiculares, mas são muito frequentes no nosso meio, no período que a gente está vivendo. Então, exantema da dengue, exantema de chikungunya ou zika entram no diagnóstico diferencial. E a sífilis secundária, que eu já notei, que pode ser, que também não costuma produzir pústula no sentido estrito do termo, nem vesícula, mas que tem uma distribuição das lesões na superfície corporal e tem um padrão epidemiológico que pode ser superponível com o padrão da varíola símica, né? Comprometimento mucoso na foto de cima, comprometimento da região palmar e do tronco na foto da esquerda. Então, sífilis secundária, junto com a varicela e junto com as farmacodermias, que são o próximo, são os três diagnósticos principais, né? Varicela, sífilis secundária e farmacodermia são os três diagnósticos principais, diagnósticos diferenciais principais da varíola símica. No caso das farmacodermias, é comum a gente encontrar as bolhas rompidas, né, com exposição parcial do leito das lesões. E elas podem ser bolhas maiores, assim, com 4, 5 centímetros de diâmetro. E com lesões também diferentes, com pápula, com petéquia, com equimose, com lesões com tamanho variando bastante e principalmente, como mostra a foto da direita, né, comprometimento mucoso, da mucosa oral, da mucosa genital, ocular. Então, farmacodermia também precisa ser considerado.
E tem vários outros, né? Atualmente a gente tem visto, só voltar aqui um pouquinho e fazer uma observação, a gente tem visto muito caso assim de, como é que eu posso, de pessoas que ficam apavoradas com essa possibilidade pelo que vem na mídia, em rede social, e procura atendimento médico dizendo que estou com varíola do macaco, e você vai examinar os casos e nota que são lesões assim do tipo impetigo, ou uma picada de inseto que a pessoa coçou, formou uma crostazinha ali, assim, se você for examinar tem 2 ou 3 crostas em toda a superfície cutânea. Então tem havido também, a gente vê isso em consultório, em pronto-socorro, muito caso assim de alarme falso. Não está me ocorrendo uma expressão melhor. Alarme falso esse em função desses, não sei se pânico seria melhor, mas tem muita gente que, será que isso é, será que isso não é? E às vezes não dá nem para coletar material, porque é uma lesão muito, não tem quase nada ali, crostas minúsculas que não tem vesícula, não tem pústula, não dá para fazer a confirmação. Então, a avaliação clínica criteriosa é importante para já se afastar de saída essas suspeitas que não têm base clínica nenhuma. Bom, as complicações. Então, comprometimento mucoso nas formas mais graves, naquelas que demandam internação hospitalar, é relativamente frequente, dá uns 70%. Comprometimento genital de 30%, veja, isso de novo era naquelas descrições anteriores. Tá? Tem sido muito comum comprometimento genital nos casos que a gente descreveu, tanto aqui na nossa região quanto no estado de São Paulo como um todo. O comprometimento genital tem sido meio que uma constante. Comprometimento ocular também é descrito, existe possibilidade de lesão de córnea, que pode evoluir para opacificação de córnea. E encefalite, né, que seria a manifestação mais grave. Como toda doença, como todo exantema viral, existe a possibilidade de infecções bacterianas secundárias. Né? Então a gente observa isso no sarampo, a gente observa isso na varicela, de infecção da corrente sanguínea com porta de entrada na pele, ou pneumonias, que também são razoavelmente frequentes nessas outras doenças exantemáticas virais, também podem ocorrer na varíola símica. Letalidade é variável, né, que a gente de novo varia muito em função de dois determinantes. Primeiro, o estado imunológico do hospedeiro. Então, o hospedeiro imunocomprometido tem risco de fazer doença grave. E do tipo de assistência, da qualidade de assistência que esse hospedeiro recebe. Tem acesso a equipes de saúde qualificadas, a hospital bom, a especialistas, naturalmente a letalidade nesses locais é menor. Mas o descrito anteriormente é variando de 0 a 11%. Existem antivirais para tratamento, mas nenhum dos dois ainda tem liberação da Anvisa para uso no Brasil. O principal deles é esse Tecovirimat, nome comercial Tipox, e um derivado do Cidofovir, que já era um antiviral conhecido para tratar outras infecções, que é o Brincidofovir, nome comercial Tembexa. Esses dois fármacos são licenciados para uso na União Europeia e nos Estados Unidos, mas ainda aqui no Brasil eles não são comercializados ainda, não tem liberação da Anvisa. Precisa prestar muito atenção para aquilo que eu acabei de falar, né? Para as infecções bacterianas intercorrentes, que essas podem precisar de terapia antimicrobiana específica. E para outros aspectos, né, de hidratação, de nutrição, de suporte avançado de vida, para aquelas formas graves ocorrendo em doentes imunocomprometidos. Prevenção primária é feita com vacinas, existem 2 vacinas, a Jynneos e a ACAM 2000, que a Jynneos é uma vacina que confere proteção contra a varíola clássica, que não é uma grande vantagem, a gente está tendo mais varíola clássica, felizmente, e também contra a varíola do macaco. E a ACAM 2000 é um outro produto. A Jynneos já está em fase de análise pela Anvisa, está passando pelos testes
de eficácia e de segurança e deve ser liberada para uso em profissionais de saúde, talvez não esse ano ainda, mas no ano que vem. E ela é uma injeção intradérmica, não é subcutânea, que nem o procedimento que se faz nos testes de PPD. São 2 doses separadas por um intervalo de 28 dias. O fato de ser intradérmica talvez gere uma certa resistência do público leigo, né? Porque é uma injeção mais problemática de ser feita. Mas o fato de ser intradérmica tem uma vantagem. Ela permite uma utilização mais efetiva das vacinas. Você pode fracionar doses e ela continua garantindo imunogenicidade. Já falei, intervalo de 28 dias. O público-alvo ainda não foi definido nem pela Anvisa, nem pelo Ministério da Saúde, mas é razoável supor que alguns grupos vão ser grupos prioritários para essa vacina. Quais? Profissionais de saúde, profissionais do sexo, população de homens que fazem sexo com homens e os contactuantes domiciliares de qualquer caso confirmado. Outro tipo de prevenção secundária que tem sido bastante abordado é como que você vai orientar aqueles doentes que não precisam internar. Tem poucas lesões, eles estão clinicamente bem, eles podem ser liberados para casa com orientações para evitar a transmissão. Então, é preciso fazer uma orientação cuidadosa dessas pessoas e orientar medidas de transmissão segundo 2 princípios gerais. Primeiro, em relação à transmissão respiratória. O paciente precisa ficar em isolamento domiciliar e guardar os mesmos cuidados que são guardados para a transmissão, por exemplo, da Covid. Uso de máscara e distanciamento social. E também de contato. Então, a desinfecção de superfícies é importante. Quando isso for possível, o paciente puder, na residência, houver um banheiro só para ele usar, isso é preferível. E quando não houver, assim, após cada uso do banheiro, do vaso sanitário, da pia por aquele paciente, aquelas superfícies precisam ser higienizadas novamente. Há que se tomar muito cuidado com lençóis, com toalhas, com qualquer situação, com qualquer material, com qualquer tecido que o paciente tenha tido contato e cuja manipulação, possa gerar aerosóis, porque isso pode levar à contaminação dos indivíduos, dos coabitantes dessa casa. O animal de estimação também precisa tomar cuidado, é preciso encontrar alguma forma de proteger o animal do caso índice e observar o animal ao mesmo tempo. Então isso pode ser feito também encontrando um jeito de isolar o animal em casa. Por quanto tempo? Aí é o tal negócio lá do período de incubação, por até 3 semanas. Não adoeceu em 3 semanas e observou as medidas de proteção dentro de casa, o animal passou, não vai adoecer e o paciente não vai mais transmitir. Todas essas medidas após esse período podem ser suspensas. Então acho que em linhas gerais era isso que eu tinha para colocar. Eu fico à disposição para tentar responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que possa haver restado. E mais uma vez agradeço pela atenção, pela presença e estou à disposição.